Graça e paz, mais que vencedores. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Aqui estamos mais uma vez para esse momento de meditação na Palavra de Deus. É o nosso Amanhecer com a Palavra que está começando e é um prazer ter você aqui. Eu espero que o teu coração receba essa palavra, que você seja abençoado, edificado, fortalecido e que essa palavra chegue ao teu coração como um pão e a água que vem do céu para fortalecer o teu espírito e te preparar, te dar condições, habilidade para que você possa enfrentar os desafios do dia, que não são poucos. Eu sei que você está diante de lutas, porque todos nós temos dificuldades, desafios no dia a dia, mas com Deus presente, irmão, tudo se torna mais fácil, tudo é possível. Existem alguns momentos que nós estamos tão frágeis que o próprio Deus luta por nós. Isso é bíblico, né? Isso está na Bíblia. Existem guerras que o Senhor é quem vence por nós e precisamos apenas parar, orar, confiar e aguardar o milagre, o livramento, a presença de Deus entrando em ação e derrotando os nossos inimigos. É maravilhoso, né? Saber que Deus luta por nós. É glorioso, tremendo, indescritível. Como descrever? Como eu posso falar aqui, sabe, dessa grandeza de Deus? Não tem como falar. Só creio, me alegro e continuo amando esse Deus, servindo esse Deus, vivendo com esse Pai que cuida de mim e tem cuidado de você também. Amém? Queridos, vamos ler o verso 17 do Salmo 119. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Graças a Deus por essa mensagem poderosa que está aqui neste verso. Qual o seu propósito nesta vida? Queridos, essa palavra de hoje é para alimentar o teu coração, é para a sua vida e também para você compartilhar na sua célula, no seu grupo de estudo bíblico, no discipulado, no teu devocional com a tua família. É uma palavra para te abençoar de uma maneira tremenda. Então, escute. Eu quero falar sobre alguns grupos de pessoas, pelo menos uns 3, e eu espero de coração que você faça parte do terceiro grupo, que você esteja no terceiro grupo. Mas se porventura você se identificar com o primeiro ou o segundo grupo, hoje você tem uma oportunidade, uma porta aberta para você sair desse grupo 1 ou do grupo 2 e chegar no grupo 3. Porque é nesse terceiro grupo que eu vou falar aqui que você vai ter as oportunidades de viver todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, escute com atenção. Primeiro grupo são aqueles que vivem para si mesmos. Eu acredito que você conhece alguém assim. São aquelas pessoas que não fazem mal a ninguém, mas também não ajudam e não se preocupam com o que Deus pensa sobre a sua vida. São pessoas que optam pela neutralidade e algumas delas, por ter uma vida, digamos assim, entre aspas, uma vida de bondade, praticam boas obras, não dão trabalho para a polícia, não são mentirosas, não são pessoas adúlteras, enfim, são pessoas que vivem bem, têm um bom testemunho social e por isso elas chegam a justificar a sua salvação pelas suas obras. Aqui está o grande perigo e o erro,
porque não há nada que você ou eu possa fazer que seja capaz de justificar a minha salvação, a não ser aceitar Jesus como Senhor da minha vida para receber a remissão dos meus pecados. Você pode ser a melhor pessoa, um bom marido, um bom patrão, um bom funcionário, um bom homem em todos os aspectos, uma mulher de testemunho firme, mas ainda assim, se você não passar pelo processo do novo nascimento, você não vai estar cumprindo o seu propósito, especialmente no que diz respeito à salvação. Você precisa de Jesus. Você precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro grupo, aquelas pessoas que vivem para si mesmas. O segundo grupo são aqueles que vivem para fazer o mal. Esse aqui já é diferente. No que depender deles, sempre obterão vantagem. Não importa como, o que vão fazer ou a quem derrubam. Se vão obter um resultado positivo para eles, não tem nenhum problema. Eles também não se preocupam com o que Deus pensa sobre as suas obras. Não tem nada de Deus na vida dessas pessoas que vivem para fazer o mal. Elas não se preocupam com a sua vida eterna. E o mundo está assim, cheio dessas pessoas que desdenham da palavra, que brincam, que debocham do evangelho, da pregação dos cristãos da igreja. Elas vivem para fazer o mal e ainda debocham de tudo aquilo que está conectado à fé, que diz respeito à salvação. Então, esse grupo de pessoas, infelizmente, vivem para fazer o mal e são muitos que estão assim. O próprio Jesus falou, que a porta é larga, o caminho é espaçoso e muitos estão andando por ele, porque é um caminho que traz um certo conforto para aquelas pessoas que vivem para fazer o mal. Mas eu quero falar aqui e dar um destaque maior ao terceiro grupo, que eu creio que você está nesse terceiro grupo de pessoas. Quem são esses? São aqueles que lutam para viver o propósito de Deus. Lembra do que eu perguntei no início, que é o tema do nosso devocional de hoje? Qual o seu propósito nesta vida? Você não deve viver para si mesmo, como o primeiro grupo, não deve viver para fazer o mal a ninguém, como o segundo grupo. Você deve estar no terceiro grupo, lutar para viver o propósito de Deus todos os dias. Esses estão na segunda parte do verso que lemos no início. Ele disse: para que eu viva e obedeça a tua palavra. Esse terceiro grupo são aquelas pessoas que vivem por um propósito, que é cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. São pessoas que lutam diariamente para saber de Deus qual é o meu propósito, o que o Senhor quer de mim, qual é a minha missão na terra. E uma vez que elas descobrem, lutam constantemente para viver no centro da vontade do Senhor. Graças a Deus, porque eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que estão nesse terceiro grupo, que estão cumprindo o seu propósito, que é servir a Deus, servir as pessoas, cuidar de sua família, servir numa igreja local, ser um cooperador do reino de Deus. Queridos, essas pessoas lutam todos os dias para viverem a palavra de Deus. E aqui eu quero deixar algumas coisas, que fazem parte desse terceiro grupo, para que você possa realmente se identificar se está fazendo parte desse grupo que está vivendo o seu propósito. Primeiro, são pessoas que buscam uma transformação pessoal. Todos que querem viver o propósito de Deus na terra
buscam uma transformação pessoal a cada dia. E elas fazem isso se afastando do que não glorifica a Deus. E quando elas ofendem a santidade de Deus, se entristecem. Já passou por isso? Você já cometeu algum erro, fez alguma coisa e você na hora se entristeceu? Se você, ao cometer um erro, se entristece e consegue ouvir essa voz no seu coração, te mostrando o caminho, te dando a direção certa, é um sinal que você está nesse terceiro grupo. Uma pessoa que anda conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que está cumprindo o seu propósito. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Estamos sendo trabalhados dia a dia pelo Espírito Santo e, inevitavelmente, erramos. Mas graças a Deus que, ao cometer um erro, ainda conseguimos ouvir a voz do Senhor, porque Ele percebe em nosso coração um arrependimento, uma tristeza pelos atos pecaminosos que cometemos. A segunda coisa que acontece na vida de uma pessoa que faz parte desse terceiro grupo: dividem o seu tempo entre servir a Deus, a sua família, a igreja que servem e as pessoas. Cada coisa tem o seu devido lugar. A família não toma o lugar de Deus. A igreja não assume o lugar da família. E assim, essa pessoa que cumpre o seu propósito vai servindo a Deus e vivendo a cada dia, cumprindo o seu propósito, o plano de Deus na sua vida. É assim que você, que faz parte desse terceiro grupo, deve se comportar. E por fim, essa pessoa que cumpre o seu propósito, que está aqui nesse terceiro grupo, essa pessoa que luta para caminhar na direção da palavra de Deus, vai viver para sempre com o Senhor, porque é aqui que nós conquistamos a morada eterna. E se você está vivendo por um propósito, para cumprir o plano de Deus na sua vida aqui na terra, então você vai conquistar a sua eternidade. Olha o que está aqui em 1 Timóteo 6,12. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Eu li na NTLH, é uma palavra que diz aqui claramente que nós devemos conquistar a vida eterna. A vida eterna com Deus é uma dádiva do Senhor para todos nós. Somos salvos pela graça, mas não é de graça. Há um preço a ser pago. E para você ganhar essa vida eterna, você não pode de jeito nenhum estar no primeiro grupo. Aquelas pessoas que querem se salvar pelas suas obras. Você também não pode estar no segundo grupo. Aquelas pessoas que vivem para fazer o mal a outras. Você precisa estar no terceiro grupo. Aqueles que lutam para viver o propósito, o plano, a palavra de Deus aqui nessa terra. Amém? Receba essa palavra e decida vivê-la com toda a intensidade. Amém? Vamos orar? Mas antes, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada pessoa que está aqui sendo abençoada, edificada através dessa bendita e gloriosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nesse dia. Eu sei que é um desafio viver nesse terceiro grupo. As pessoas que decidem servir a Deus desse mundo serão perseguidas. É bíblico. Os homens que estão no primeiro grupo e principalmente no segundo grupo vão perseguir a todos que andam com Deus. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória
em Cristo Jesus. Obrigado, continua conosco e nos ajude a permanecer nesse terceiro grupo, porque só assim vamos cumprir a tua vontade. E é isso que queremos, viver para ti nesse mundo. Muito obrigado, continua conosco hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Compartilha essa mensagem com todos que você puder. Um grande abraço, Deus te abençoe, você nasceu para vencer.